Você lê a aula e aí no outro dia você nem lembra de nada do que tava ali. Aí você vai resolver uma questão, parece que nunca nem viu. Vamos lá, tem um jeito da gente resolver isso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria falar um pouquinho pro pessoal aí que fica perdendo a memória conforme vai estudando, tá? Apesar de ser algo muito comum, não é normal você esquecer tudo que você estudou se você tiver estudado da forma correta. Então eu quero passar aqui hoje pra vocês algumas dicas que vão orientar os seus estudos daqui pra frente, pra que você não fique o tempo inteiro com essa sensação de eu vi em algum lugar, mas não lembro muito bem. Então vamos lá. Primeiro, o fato de você não estar se lembrando assim de nada ou dos principais pontos ali do que você estudou no dia anterior é um sinal de que você está estudando de forma pouco ativa. Ou seja, você está interagindo pouco com o seu material. Você está deixando a vida te levar. Entendeu? Então a gente tem que pensar direitinho como a gente vai abordar cada assunto que a gente está estudando para que a gente não fique no dia seguinte com essa sensação de que viu e esqueceu, porque ninguém merece. Eu sei que é muito frustrante, a gente fica querendo desistir de tudo. É importante a gente se atentar que muitas vezes as estratégias mais comuns são pouco eficazes ou ineficazes para o estudo, tá? Então, por exemplo, você ficar só lendo uma matéria ou lendo e relendo seguidas vezes também, ou lendo e copiando, sabe aquela transcrição, aquele resumo, copia e cola? Então, essas estratégias são estratégias bem robóticas. Tudo que é muito robótico, o cérebro não vê muito, fala assim, não tenho muito interesse em armazenar isso aqui não quero isso aqui não, joga fora. E aí você acaba se esquecendo mesmo. E aí, indo na contramão disso, muitas vezes as estratégias menos usuais, as mais esquisitas, as mais meio assim, sem noção e contraintuitivas também, são as que mais funcionam. São as que mais trazem resultado e aquelas que, quando você chega no dia seguinte, você lembra daquilo que você já viu. Então vamos lá, eu vou trazer mais ou menos 5 dicas aí pra você já colocar nos seus estudos, principalmente no estudo de um material em texto, tá? Que é aquele que eu costumo recomendar que você priorize quando você tá estudando, principalmente pra concurso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, sempre que você está estudando algum assunto, é importante que você pare de tempos em tempos e forme associações entre aquilo que você está estudando agora e aquilo que você já sabe. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos ali como uma teia de aranha. Pra você meio que traçar um novo fio, assim, de fora a fora, concorda comigo que ele vai se encaixar melhor se ele já relacionar com os que tem? Então passa um assim, transversal. Aí vai dar um novo fio e assim por diante. Então quando você faz uma associação do que você tem já na sua cabeça com o que tá chegando, você vai construindo uma teia cada vez mais sólida, mais bonitinha, mais organizada, cheia de regiões ali onde você pode ir e depois grudar os seus conhecimentos, né? Então sempre é importante que você faça essas associações. Então, como você pode fazer isso? Se você está estudando um novo assunto, aí você vê um novo conceito. Aí você fala, esse conceito se parece com algum dessa disciplina que eu já vi? Ou é o contrário de algum outro que eu já vi? Ou se relaciona de alguma forma? Como que funciona? Sempre que vier algum exemplo prático, tenta comparar com algum outro exemplo que você já tenha aprendido. Mesmo nas disciplinas exatas, por exemplo, quando você aprende uma técnica, tenta diferenciar da outra. Quando o enunciado é assim, vai ser assim. Quando o enunciado é assado, então eu vou colocar essa outra. Que aí só de você fazer essa contraposição, você já vai ter mais ganchos mentais onde colocar aquela informação. Então, ao invés de só colocar ela como essa informação A, ela é não só a informação A, mas também a que tem essa relação com a informação B, que já está armazenada aqui dentro. Entende? Então, você vai fortalecendo ali onde você vai colocar aquela informação. Segunda dica, seja um leitor chato. Então, não seja aquela pessoa que vai lendo como se tivesse tudo bem, vai tudo muito bem, tudo muito bom. Não, questione. Então, sempre que o professor falar algum ponto importante da matéria, para um pouquinho e pensa, mas será que é assim mesmo? E se fosse de outro jeito? E tenta sugerir uma outra opção. É lógico que muitas vezes você não vai nem encontrar outra opção, mas só de você tentar ver outra forma, ou ver se aquilo faz sentido ou não, já vai te fazer parar e raciocinar um pouquinho em cima daquela informação. E aí o cérebro vai ver. Não, então isso aqui aparentemente é relevante, né? Eu tô até tentando procurar alternativas aqui e tal, então deixa eu guardar isso aqui na minha cabeça. É sempre muito bom você questionar o que tá escrito e, por exemplo, numa resolução de uma questão, de novo exemplo de exatas. Se o professor fez de uma certa forma, você pode se questionar. E se eu fizer de uma outra forma, tem jeito de chegar à solução? Você pode tentar. Aí você vai ver, não deu porque isso. Então tem que ser a do professor mesmo. Ou então, deu também. Por quê? Esse método é similar a esse por tal motivo. Ou seja, você já fez uma associação. Então, associar e questionar te ajuda a trabalhar em cima daquele material e realmente fortalecer essas conexões que vão ter lá no seu cérebro. Outro método muito importante é ao final de uma sessão, ao final de uma aula, você tentar explicar para si mesmo, com suas palavras, aquilo que você estudou. Isso vai te ajudar a tentar organizar aquelas informações na sua cabeça,
colocá-las direitinho de uma forma inteligível e ainda tentar expressá-las. Isso vai te ajudar a mapear também onde naquela aula estão as suas dificuldades. Então, se na hora de explicar te faltou, né, embasamento para falar do ponto X, Y, Z, você sabe que na próxima revisão, quando você for olhar de novo aquela aula, você vai ter que voltar naqueles pontos. Mas só de você tentar fazer esse esforço de lembrar o que você já acabou de ler, vai começar a ensinar pro seu cérebro que, opa, depois que você lê um material, você precisa recuperar aquela informação. Então, para de ficar jogando isso fora, porque você vai ser cobrado disso. Dali pra frente, conforme você for praticando isso, toda vez que você lê um material, o cérebro vai se atentar pra tentar realmente armazenar aquilo, porque ele sabe que você vai usar logo em seguida. Então, também é um jeitinho de você ensinar pro cérebro o que realmente importa. A dica número 4, eu sempre falo por aqui, é você fazer um estudo ativo, fazendo marcações, selecionando as frases que são mais importantes, né? Usa um marca-texto, ou vai pelo tablet, ou vai pelo computador, o que quer que seja, mas em cada parágrafo, busque as frases que são mais importantes, grife, puxa setinha, às vezes anota uma observação, às vezes faz um esqueminha. Então, assim, tem um texto enorme explicando, às vezes, o passo a passo de um certo procedimento e tal. Ao invés de você só ler, grifar e, tipo, vida que segue, faz um fluxogramazinho ali, colocando cada uma das fases, né? Dando uma sumarizada ali naquela informação que você acabou de ler. Isso também te ajuda a realmente digerir, interagir mais com a informação, tentar organizar ela na sua cabeça e vai mostrar também pro seu cérebro que aquilo é importante. A quinta dica, que eu acho bem bacana também, é cada parágrafo você selecionar 3 a 4 palavras-chave para você circular. Aí você circula essas palavras. E aí o que você pode fazer? Pega uma folha de rascunho, coloca ali essas palavras-chave apenas, nada de ficar transcrevendo o texto, nem nada. Coloca essas palavras-chave e aí olhando só para esse papel, você tenta fazer o passo 3, que é você meio que dar uma aulinha sobre aquele assunto. Só que nessa forma vai ser um pouco mais completo, porque você vai parágrafo a parágrafo, né? Então você só pode olhar para essas palavras-chave e vai tentando traçar o que tá entre cada uma delas. Lógico que não é para recitar o texto, não é nada disso, mas assim, realmente você fazer o caminho das águas ali. Isso te ajuda muito também a, né, armazenar melhor aquelas informações, organizar melhor aquelas informações na sua cabeça e, é claro, salvar aquilo pro dia seguinte. Então deu pra ver que só uma leitura, assim, muito passiva, meio pros cocos, assim, não é suficiente pra mostrar pro seu cérebro que aquela informação é relevante, que ela precisa ser armazenada. Então eu recomendo super que você use essas alternativas que eu passei, essas dicas que eu passei pra vocês. Não precisa usar todas com todos os assuntos, tá, gente? Por exemplo, em uma sessão você faz associações, na outra sessão você busca palavras-chave, na outra sessão você fica questionando o que tá escrito, ou você tenta formas diferentes de resolver e por aí vai. Então, vai, né, usando um pouquinho de cada coisa pra você sempre estar interagindo com aquele material e ele ficar mais colado ali, grudado ali na sua memória. Agora, uma dica geral pra vocês, gente, às vezes a sua memória também não tá das melhores, né? Então é uma coisa que a gente pode tentar trabalhar também. Pesquisas mostram que se você fizer, por exemplo, 3 vezes por semana uma caminhada, uma atividade aeróbica de pelo menos 20 minutos, você já tem muitos ganhos cognitivos. Então aqui eu não tô nem falando de saúde do seu corpo, eu tô falando de cérebro mesmo. A caminhada, e principalmente, né, o exercício aeróbico, ele ajuda muito na neurogênese, que é a criação de novos neurônios, ou seja, você literalmente tem a chance de ficar mais inteligente se você botar esses neurônios novos pra trabalhar. Então, assim, às vezes sua memória tá muito ruim porque você tá muito sedentário. Então, toma cuidado com isso também. Muita gente, às vezes, tem uma boa intenção, né? Ah, deixa pra entrar na academia depois que eu passar no concurso, agora eu vou focar e por aí vai. Mas acaba que é uma faca de 2 gumes, tá? Porque a atividade física, ela é muito importante mesmo pra quem tá estudando. Porque ela tem vários benefícios pro cérebro. Além da neurogênese, né? Aumentar a oxigenação do cérebro. Você vai também dormir melhor. E aí, do sono, gente, a gente tem tantos benefícios. O exercício físico também vai te ajudar a diminuir níveis de estresse. E a gente sabe que com o cortisol lá em cima, com o estresse lá em cima, a gente não consegue aprender, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue se motivar direito, né? Então, atividade física, gente, não é algo supérfluo que você pode tirar da sua vida aí pra focar no concurso, tá? Toma cuidado com isso. Às vezes a sua memória tá afetada por conta disso também. Então é isso, gente. Espero que essas dicas tenham te ajudado pra parar de, né, jogar seu tempo fora estudando, esquecendo. Espero que de agora pra frente dê certo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like também e inscreva-se no canal, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau!